Gálatas, capítulo 5, verso 22, texto que os irmãos têm ouvido. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Verso 23, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Nós vamos falar hoje sobre mansidão. Já pregamos sobre os demais itens do texto, como eu tenho falado, os gomos do fruto do Espírito Santo, e hoje a palavra é mansidão. É o penúltimo gomo do fruto do Espírito Santo, de uma vida que fora produzida e tem sido guiada pelo Espírito Santo, ela produz todos estes frutos. Interessante que o Senhor, Ele nos chama para trilharmos pela espiritualidade e não pela intelectualidade. Ou seja, mais do que mero conhecimento, nós somos chamados por Deus para vivenciar a sua palavra a cada dia. Deus não te chama para trilhar o caminho da intelectualidade, mas o caminho da espiritualidade. É lógico, é evidente que você vai procurar conhecer cada vez mais, melhorar o seu intelecto, né? Produzir mais, saber mais, mas não é a intelectualidade o ponto principal, é a espiritualidade, é a prática daquilo que aprendemos, é a prática daquilo que conhecemos, a prática daquilo que o Senhor traz para as nossas vidas. A Bíblia, ela foi escrita não para nosso conhecimento, só, ponto final. Não, assim você poderia estudar a Bíblia, pegar as Bíblias de comentários, as Bíblias de estudo, ler grandes livros comentados e saber tudo que ela fala e ponto final, e você falaria, ou diria, eu sei tudo que a Bíblia está, tudo que está escrito na palavra do Senhor. Ela não foi feita para isso, ela foi feita para te dar o norte, a você, a mim, a nós, o norte pelo qual nós devemos vivenciar a cada dia, em nome, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que conhece a Bíblia mais do que os outros. O próprio diabo, ele sabe mais de Bíblia do que eu e você juntos. Se perguntasse ao diabo, por exemplo, o que está escrito no Salmo 8, verso 4, ele cita. Lá em Apocalipse 3, 1, ele cita. Qualquer texto, ele sabe a Bíblia de cor e salteado. Ele não pratica a palavra de Deus. O conhecimento apenas não gera nada, mas é o ponto daquilo que você está realmente vivendo a palavra do Senhor. Eu lembro na história da igreja, houve um homem que ele queria ser batizado, professar a sua fé. E o conselho daquela época, muito rígido, e fazia muitas perguntas no dia do exame dos candidatos a batismo e profissão de fé. Fazia muitas perguntas a ele. Fizeram várias perguntas, ele não soube responder nenhuma. Perguntas profundas, em temas teológicos, perguntas que são feitas para aquele que vai ser examinado para o pastorado, para ser pastor. Então, perguntas teológicas, perguntas profundas, perguntas no grego, no hebraico e por aí vai, para poder trazer mais qualidade aos pregadores. Mas alguém que vai batizar, professar a sua fé, consegue fazer perguntas dificílimas. Ele não sabia responder nenhuma. No outro exame, ele voltou novamente, eu quero ser batizado. E fizeram novas perguntas para ele difíceis. E ele não soube responder. Por exemplo, se você fosse examinado para o batismo, eu perguntasse para você quais são as provas metafísicas, epistemológicas da existência de Deus. O que diz a doutrina do supralapsariano, que você fala sobre isso? O que quer dizer demiurgo na doutrina diário? O que quer dizer milenismo, pós-milenismo e pré-milenismo? Qual doutrina você segue? Nossa, o que é esse negócio? É de comer isso? Não estou sabendo. Né? Não sei o que é isso. E faziam perguntas difíceis para o menino. E ele não sabia. No terceiro dia do exame, no terceiro momento de exame, no outro ano ele volta novamente. E um presbítero falou para o outro, mas esse rapaz não desiste. Ele não sabe responder nada. Aí outro presbítero disse assim, vamos dar uma chance para ele. Vamos deixar ele passar? Vamos deixar.
Vamos deixar ele, pai, não sabe nada mesmo, mas vamos deixar passar, porque ele insiste tanto. Aí, então deixa eu fazer só uma pergunta para ele, então faz. Aí um presbítero perguntou para ele, escuta, quero fazer só uma pergunta. Tudo que nós perguntamos nos anos anteriores, você não soube responder nada. O que realmente você sabe? Ele disse, eu sei que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, morreu na cruz do Calvário, eu sou salvo, se eu morrer hoje eu vou para o céu, minha salvação está garantida. Um presbítero olhou para o outro e disse, quer resposta melhor do que essa? Quer resposta melhor do que essa? E tem a convicção da salvação, se morrer agora ele vai para o céu. Ele sabe que a salvação é garantida em Cristo Jesus, somente em Jesus. Ele está mais que aprovado que todo mundo que sabia responder de cor e salteado, nós perguntamos, e batizaram o menino, e professaram a fé dele. Aí chegou no próximo domingo, ele chegou na igreja dos presbíteros, eu queria dar aula na escola dominical na igreja. Aí um olha para o outro, mas não sabe responder nada, agora quer dar aula na escola dominical na igreja. Não fazer, mas não podemos desanimá-lo, esse menino. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma sala de aula para você da igreja. Arrumaram uma sala bonita para ele, com cadeiras, está arrumado. Esta sala é sua, você é o professor dessa sala. Só que tem um detalhe, você só vai dar aula para quem você trazer na igreja. Quem você trouxer aqui, na escola dominical, você pode dar aula para eles. Ele disse, combinado. Começou a trazer 10, 20, 30, 50, 100, 150. A sala dele era maior do que a igreja inteira. O nome deste homem, D.L. Moody, o grande evangelista Moody, que foi um homem tremendamente usado por Deus, porque ele praticava, vivia a palavra do Senhor, em nome do Senhor. Irmão, o que importa é o quanto você conhece de Bíblia. Não, é o quanto você vive da palavra do Senhor. É isso que importa. E o texto sagrado, nós lemos, fala que a mansidão é fruto do Espírito Santo. Este fruto aqui é coisa muito interessante. Tudo o que está escrito aqui na palavra do Senhor, Jesus, ele exalta isso. Mas Jesus, quando falou também da mansidão, lá em Mateus 5, verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. No Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, Jesus fala da mansidão, mas a mansidão é algo, meu irmão, minha irmã, que não é gerado por nós, mas é algo que é gerado em nós. Não é gerado por nós, mas em nós. É uma obra do Espírito Santo. E Jesus, quando fala da mansidão, Jesus se tratou de questões impopulares. Porque para o mundo da época, ser manso era algo negativo, pejorativo. O fulano de tal é manso, é alguém acomodado, alguém sossegado, alguém que não tem iniciativa. Não, mas Jesus fala não. E Jesus veio para trazer também esta verdade. E ele ensinava muitas coisas que ia contra a cultura da época. Porque a cultura da época era ser bravo, era ser nervoso, era ser carrancudo, é ganhar na força, na violência. E Jesus fala, não, peraí, bem-aventurados os mansos. A palavra mansidão foi usada em 3 momentos também, para aquele oficial que levava e treinava os soldados, recrutas do exército, mas soldados difíceis de serem treinados, e aquele general, aquele comandante, aquele oficial que os treinava e os preparava para serem ótimos soldados, e agia com mansidão com eles. É usada essa expressão. É usado na vida também daquele cavaleiro que ele pega um cavalo não domesticado, vamos dizer essa expressão, não domado, ele tem que domar aquele animal feroz, tem que domá-lo, deixá-lo mansinho. É usada a palavra também para o cavaleiro que é manso, que é paciente, que sabe esperar, que atua com mansidão, não com atos de bravura, não com atos de dureza. É usado também para o rei Ciro, quando o rei Ciro mandou um dos seus oficiais para uma batalha, uma tarefa, e aquele oficial voltou sem ter o êxito necessário na batalha, e Ciro tratou com gentileza, com ato gentil, com gentileza, com mansidão. Foi usado também para o rei Ciro a expressão manso. E agora Jesus fala que o fruto do Espírito Santo é a mansidão. O maior exemplo de mansidão nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Jesus foi alguém manso, que havia mansidão na vida dele. A Bíblia fala, antes de voltar a Jesus, mostrar alguns textos para você, a Bíblia fala de Moisés também, que era o homem mais manso da face da terra. Moisés era o homem mais manso da face da terra. E vamos falar um pouquinho sobre ele também daqui a pouco. Mas abra sua Bíblia comigo agora, lá no Evangelho de Mateus, vamos para a palavra do Senhor,
em nome de Jesus. Jesus como modelo de mansidão, lá em Mateus capítulo 11, verso 29, talvez você até saiba este texto de cor, já tenha lido ele muitas vezes. Mateus capítulo 11, o versículo de número 29. Olha que Jesus fala para nós neste texto: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o quê? Sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele fala: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A mansidão de Jesus. E ele está dizendo para você e para mim: aprendei de mim. Olhe para a minha vida, Jesus. Olhe para a mansidão de Jesus. Aí você vai comigo agora lá em Filipenses capítulo 2, para vermos o que Jesus fez, para revelar a sua mansidão. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, eu leio aqui para você. Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso de número 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha a mansidão de Jesus. Não julgou com usurpação o ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se obediente, diz a palavra de Deus, até a morte, e morte de cruz. Aí você já começa a ter uma noção do significado daquilo que é mansidão, da pessoa que tem o fruto, que gera o fruto nela, que o Espírito Santo está gerando nela o fruto de mansidão. Você começa a ter a definição no texto. Em primeiro lugar, o texto fala que Jesus não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. Então a pessoa que é tomada de mansidão, a pessoa cujo fruto mansidão faz parte da vida dela, é aquela que está disposto a abrir mão do seu eu, que renuncia os seus direitos em prol de algo bem maior, bem maior. O mansidão, aquela pessoa mansa, é aquele que não só renuncia os seus direitos em nome de algo maior, mas é aquele também que esvazia de si mesmo, menos eu e mais Deus, menos eu e mais Deus na sua vida. É aquele que entrega a sua vida nas mãos do Senhor. É aquele que sabe que não é pela sua força, pela sua violência, eu disse, repito, não é nem por força, nem por violência, mas ele sabe que é pelo Espírito Santo de Deus, que Deus está no controle, e a sua braveza, a sua dureza, o seu rancor, ou querer tomar algo por usurpação, usurpar algo, não, você confia naquele que te dirige, que é o Senhor Deus, na pessoa do Espírito Santo. E diz aqui que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso era um escândalo para os judeus da época, porque os judeus da época esperavam o Messias. De que forma? O Messias que viesse com o seu exército, que viesse com a sua espada, com o seu poderio militar, e que acabasse com os romanos, que destruísse o Império Romano se destruiu por si mesmo.
Mas os judeus esperavam o Messias, o prometido na palavra do Senhor, mas um general, um batalhador, um conquistador, alguém que matasse todos os seus inimigos. Aí vem Jesus montado em um jumento, humilde, o jumentinho que não era dele, era emprestado, a única coisa que foi dele foi o túmulo. Ele não tinha nada. Mas vem Jesus com toda aquela mansidão, conversando com as pessoas. Isso foi algo impopular, que ninguém queria alguém, um líder como Jesus. Mas Jesus estava para ensinar valores espirituais, valores eternos, valores pelos quais vidas podem ser transformadas. E quando você confia no Senhor, o versículo seguinte vai dizer assim, no verso 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9, 10 e 11. Ou seja, porque ele agiu segundo a vontade de Deus, Deus o exaltou. Quando Jesus era esbofeteado, quando Jesus era zombado, quando Jesus era xingado, quando colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus, quando pregaram nosso Senhor na cruz do Calvário, quando fizeram tanta coisa ruim com Ele, Ele tinha todo o poder para exterminar todos que estavam diante dEle, só com pensamento, nem com palavras. Ele poderia matar todos do Império Romano, só com pensamento, sem palavra alguma. Ele não fez. Ele revelou a sua mansidão, para mostrar que não é com bravura que se conquista, mas é com espiritualidade. Certo professor, séculos passados, da história da filosofia, ele disse que ouvia alguns alunos darem palestras. E os alunos foram impressionantes nas suas palestras. Foram impecáveis nas suas palestras, que os alunos deram em sala. E ele era o examinador. Ele disse uma palavra muito interessante: estes alunos poderiam ser muito, mas muito bons, exceto o que estraga eles, o que estragou eles, é o achar que sabem tudo. Estes poderiam ser bons, mas o que os estragou e o que os estraga é acharem que sabem tudo. Estavam cheios de si. A mansidão leva você a se esvaziar de si, a saber que você precisa aprender um pouco mais, que você aprende com uma criança, você aprende com um adolescente, jovem, um ancião, com qualquer um, você aprende. E aquele que é manso, ele está disposto a aprender um pouco mais, cada vez mais, em nome de Jesus. Aquele que é tomado pela mansidão, ele não se julga superior aos outros, mas ele se coloca a favor de todos, para ser bênção na vida de todos. Ele não cobra os seus direitos, mas ele quer saber quais são os seus deveres e quais são as melhores maneiras de exercer aquilo que o Senhor confiou às suas mãos para fazê-lo em nome de Jesus. Amém, irmãos? E a Bíblia fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Abra comigo agora em Pedro. 1 Pedro, vamos para frente. 1 Pedro capítulo 2, verso 23. Quem achar, lê bem forte, depois eu leio no microfone para quem estiver assistindo. 1 Pedro 2, 23. Pedro 2, 23. Lê. Olha que lindo, 1 Pedro 2, 23, eu vou ler também para quem está assistindo. Pois ele,
está falando de Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. A pessoa tomada de mansidão, ela não faz ameaças, ela não revida. Alguém disse uma frase muito linda que eu marquei para não esquecer: a delicadeza produzirá os resultados que a força nunca produziria. A delicadeza produzirá os resultados que a força nunca tem poder para produzir. E olha a delicadeza de Jesus: quando ultrajado, não revidava. Quando não fazia, que mais? Não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O manso, tomado de mansidão, ele está tão cheio da graça de Deus, tão cheio do poder de Deus, e tão vazio de si mesmo, que ele não sente ofensas, ele não sente ameaças. E se alguém tentou ofendê-lo, se alguém tentou ameaçá-lo com ofensas, com palavras de baixo escalão, com palavras duríssimas, aquilo não mexe com ele. Porque o seu eu não está em primeiro lugar, está a pessoa de Deus. Ele está no centro da vontade de Deus. Então é interessante, a palavra Deus, o que tem no meio da palavra Deus? Eu, D-E-U-S. O eu protegido quando está no centro da vontade de Deus. Eu fui ofendido. Eu fui humilhado. Não importa. A sua ofensa, a sua honra não é ofendida, porque você não quer estar em destaque, você quer que Deus esteja em destaque, e a sua atitude pode impedir o testemunho cristão. É por isso que a Bíblia diz no Coríntios, não precisa abrir, os irmãos sabem de cor, 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova dimensão. Você que veio para Jesus é uma nova dimensão. E o mundo olha para você, não entende a sua felicidade, a sua alegria, não entende a sua paz, não entende a sua longanimidade, não entende a sua mansidão. E talvez vai dizer: se tivesse acontecido comigo, já teria revidado. Se batesse numa face, eu já dou a outra. Se tivesse sido comigo, as coisas seriam diferentes, porque eu não levo desaforo para casa. E o mundo começa a não entender, e o mundo entra em parafuso, quando a visão celestial, a visão da espiritualidade, é da transformação nossa. Porque a mansidão não é algo que você gera, é o que o Espírito Santo gerou em você. E você vai praticar, porque Ele já gerou na sua vida, porque você está cheio, preenchido, repleto, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então Jesus não revidava, Ele não fazia ameaça. E eu repito, Filipenses fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Imagina Jesus pregado na cruz do Calvário sem espírito de mansidão. Ele praguejando, amaldiçoando todo mundo que o pregou na cruz. Vão tudo para o fogo do inferno. Vão tudo para os quintos do inferno. Essa expressão que vem da colonização brasileira, que a quinta parte é levada para a coroa portuguesa, né? Aí vê essa expressão. Jesus xingando todo mundo, imagina. Você estaria onde? E eu estaria onde? Já éramos. Mas ele agiu com mansidão. E foi a mansidão de Jesus que quebrantou milhares e milhões de pessoas e as levaram a se render aos pés de Cristo Jesus, o Senhor. Porque a Bíblia diz em Apocalipse: na presença do Senhor, no último dia, haverá milhares e milhares e milhares de almas prostradas diante do Senhor. Irmãos,
você conquista mais com atos de gentileza do que com atos de bravura e de dureza de coração. Talvez alguém fale assim, pastor, isso não é fácil não, pastor. Isso é meio difícil, isso é para o outro mundo. É para o outro mundo mesmo, para o mundo espiritual. Quando entendemos o mundo espiritual, a vida que Deus nos dá, em nome de Jesus. Jesus se humilhou, Deus o exaltou. Quem sabe alguém quer ser exaltado, acaba sendo humilhado. Mas quando você aprende a se humilhar, Deus te exalta. Veja em Tiago, vamos ver mais alguns textos. Tiago 1, 21. Tiago capítulo 1, 21. O Tiago aqui, esse Tiago é irmão de Jesus. Esse Tiago é filho de Maria e José. Leia a pastoral do boletim de hoje, todos os nomes dos irmãos de Jesus estão na pastoral. A verdade bíblica sobre Maria, mãe de Jesus, é o tema da pastoral do boletim. Este Tiago é filho de José e Maria, irmão de Jesus. Tiago escreveu no capítulo 1, no verso 21, o seguinte, veja aí comigo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A mansidão é o requisito básico para o conhecimento, para o aprendizado. A mansidão, requisito básico para o aprendizado, para o conhecimento. Ele fala aqui, despojando, do que? Da impureza, da maldade. Então eu vou tirar a maldade, a impureza do meu coração e vou acolher com mansidão a palavra que está sendo implantada, ou seja, uma palavra está sendo ministrada, eu vou abrir mão do meu sentimento, da minha impureza, da minha maldade, do meu pré-julgamento daquela palavra e vou ouvi-la atentamente, vou ouvi-la mansamente, vou ouvi-la com tranquilidade, para que eu possa assimilar, para que eu possa aprender, para que eu possa receber esta palavra no meu coração. Aí você ouviu com mansidão, você abriu mão dos seus desejos, dos seus gostos, da sua vontade, você abriu mão do seu pré-conhecimento, você abriu mão da sua filosofia e se abriu para a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi implantada no seu coração, aí você fala, eu entendi, eu compreendi. Uma vez, muitos anos atrás, nosso templo ainda era lá embaixo, o culto era lá embaixo, no salão térreo. Achei muito interessante, muitos anos, uns 14 anos atrás, um rapaz veio à igreja. E após o culto ele procurou e disse, olha, eu vim aqui para julgar a igreja. Eu vim aqui para criticar. Ele foi sincero, mas ele tinha dito que tinha vindo ali apenas no culto só para criticar, para julgar, para falar mal. Depois não falou mais nada, foi embora, não sei o que aconteceu com ele. Mas quando alguém entra assim e não consegue entender, que às vezes uma frase do púlpito você contra-argumenta, outra frase você contra-argumenta, mas a mansidão traz o aprendizado. Você não vai contra-argumentar. Isso é uma coisa que pastores têm que ter cuidado, presbíteros têm que ter cuidado, porque pensa-se que nós sabemos mais do que outros. E quando vamos ouvir alguém, devemos ouvir com o espírito de mansidão para aprender e não para criticar. Que se tiver um convite de criticar, essa mensagem está fraca. Podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, podia ter falado aquilo outro. A gente vai caminhando por outros caminhos e esquece de receber do Senhor. Depois você analisa, aprofunda, etc. Né? Mas a mansidão te leva ao aprendizado. Espírito de mansidão para aprender. Talvez vai 1 ano, vai 2, vai 3, vai 4, você quer aprender algo, não consegue, mas a mansidão te levou a não desistir do aprendizado. Daqui a pouco você sabe. A pessoa quer aprender um novo idioma, a pessoa quer aprender uma nova profissão, tem que agir com mansidão, que está ligado à palavra paciência e gentileza.
consigo mesmo e para com aquele que está ensinando, para que possa aprender e deslanchar. Vamos para um outro texto, aqui ainda, Timóteo, vamos para Timóteo, 2 Timóteo 2:25, carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 2, verso 25, 2 Timóteo 2, verso 25, disciplinando, com quê? Com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. A mansidão é uma característica especial da disciplina. Disciplinando com mansidão. Não deixou de praticar a disciplina, mas a praticou com mansidão. Porque a disciplina, Hebreus vai trabalhar isso para nós lá na frente depois, a disciplina visa corrigir a pessoa, aperfeiçoar a pessoa, melhorar a pessoa, amadurecê-la para ser alguém melhor. Amém ou não amém? A disciplina não visa expulsar a pessoa. A disciplina não visa pisar no pescoço da pessoa e dar uma volta no pé, no pescoço dela. Não. A disciplina não visa humilhar a pessoa. A disciplina visa restaurar a pessoa. Tem muita gente que não entende disciplina. Acha que a disciplina é para pisar. Eu, no meu ministério, eu não coloco em boletim da igreja, fulano foi disciplinado, fulano não. Eu trato particularmente. E há muitas coisas que ninguém sabe, que já foram tratadas por esse pastor, particularmente, que Deus abençoou pela graça e misericórdia dele, somente pela graça de Deus, que deu resultados maravilhosos, e ninguém ficou sabendo. Mas tem gente que fala assim, não, tem que disciplinar, tem que colocar o nome lá no boletim da igreja, tem que colocar o nome lá no painel, fulano está em disciplina, fulano está... Eu quero ver ele humilhado, quero ver ele... Não. Você tem que disciplinar com mansidão. Você disciplina com dureza, com raiva. Vai disciplinar um familiar, um filho, né? Com raiva, você extrapola. Extrapola ou não? Extrapola. O filho faz algo errado, você pega o chicote, vai disciplinar com o chicote. Está errado. Não pode. Não é assim que funciona. Uma ovelha, um membro, um amigo, conhecido, familiar, fez algo errado, você tem que discipliná-lo com mansidão, porque você quer ganhá-lo. Vamos aplicar isso na vida de Jesus, não precisa abrir, mas João capítulo 21 nos fala, quando Pedro já havia negado a Cristo, voltou para a velha vida, a pescaria, e Jesus ali na beira da praia, lembra o texto? Na beira da praia, ele faz uns peixinhos, uns pães ali, uns peixinhos, e chama Pedro. Tens aí alguma coisa para comer? Tentamos a noite inteira, nada pegamos. Lança à direita do barco, lançaram, pegaram 153 grandes peixes. E Pedro lá se lança ao mar, vai correndo, nadando, né? Nadando rapidamente, em direção a Cristo. Quem sabe Pedro, o que passou pela mente de Pedro? Jesus vai me dar uma bronca agora. Não falei, não te disse. A pessoa que não é tomada de mansidão, ela sempre usa essa expressão, não te disse? Não falei? Sabia que daria nisso. Você não ouviu o que eu falei? Está vendo? Bem feito. Está vendo? Miserável. Sem vergonha. Quem prestou atenção? E começa a dar bronca. Pedro não precisava de bronca, porque o coração dele já estava arrependado. Pedro já tinha chorado choro amargo, arrependimento amargo, choro amargo. Jesus fala, Pedro, senta aí, vamos comer um peixinho, um pão. Se fosse gaúcho, colocava um chimarrãozinho ali. Se fosse mineiro, colocava um pedaço de queijo. Se fosse paulista, não sei que paulista gosta. Né? E fazia um monte de coisa. E Pedro, come aí um peixinho, eu preparei para você. Esse pão aqui, ó, saiu fresquinho da padaria agora. Amém.
Aí Jesus volta para Pedro e fala, quando ele fala Pedro, eu imagino que aquele segundo Pedro tremeu da cabeça. É agora que eu levo a pancada. É agora que meu mundo cai. Quando Pedro, tu me amas? Acho que Pedro parou um pouquinho, mas não entendi a pergunta. Questão de segundos. Não entendi. Aí ele fala, sim Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Olha a mansidão de Jesus em tratar com a disciplina de Pedro, em restaurar Pedro. Após 3 perguntas, 3 respostas, negou 3 vezes, restaurado as 3 vezes. O amor profundo, o amor sacrificial. Pedro se entristeceu para a 3ª vez, mas ali foi restauração. E Jesus fala assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas espera aí, eu neguei 3 vezes, jamais poderia ser apóstolo de novo, e ele me confia o seu rebanho, ele me confia as suas ovelhas. Pedro ali se quebranta, e Pedro foi um dos maiores apóstolos que a história conheceu. Escreveu 1 Pedro, 2 Pedro, e quando foi morto, diz a história, que não quis ser crucificado como Jesus, pediu para ser de cabeça para baixo, que não era digno de morrer como seu mestre havia morrido, porque alguém tratou ele com mansidão, alguém foi gentil para com ele. Irmãos, as pessoas lá fora estão sofrendo tanto, as pessoas lá fora estão tão amarguradas, tão difícil a situação delas, que elas estão precisando de cristãos tomados de mansidão, para levar uma palavra de vida, de esperança, e abençoá-las, em nome de Jesus. E quando tem que agir com disciplina, se vai agir, agir com mansidão, não com dureza, que não leva a coisa alguma. Só pode agir quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Não, você vai querer, bateu, levou. Não leva o desaforo para casa, resolva aqui mesmo, pega as espadas, pega as pistolas, contar até 10, volta e atira o primeiro. Não tem ensino passado, duelo? As pistolas eram assim, né? Os irmãos que duelaram no passado são mais antigos da igreja. Alberto está mesmo, duelaram muito na vida, né? Com a pistola assim, andando, né? Para frente. Eu ia ficar de costas, eu ia ficar de frente para ele também. Ele andar de costas, eu ia andar de frente. Eu ia andar de face assim, ele de frente. No 3, no 1,5 eu já... né? Sou bobo? Mas não é duelo, é mansidão. Quero exemplos bíblicos? O tempo não permite ler, mas vou citar. Davi foi o 2º rei de Israel, amém? 2º rei de Israel. Saul queria matar Davi, Saul queria arrancar, tirar, dar cabo da vida de Davi, Saul queria exterminar Davi, mas Davi foi manso, Davi foi tomado de um espírito de mansidão, porque Davi teve a oportunidade por 2 vezes matar Saul, não tinha? Tinha. Por 2 vezes, se Davi matasse Saul, Davi naquele momento assumiria o trono, e Davi começaria a reinar sobre a nação de Israel, mas Davi sabia que não era a hora dele, não era o momento dele, era o momento de Deus na vida dele. Então Davi soube esperar a sua hora com mansidão, e ele foi gentil para com o rei Saul, ele não foi duro ali para com o rei Saul, ele foi gentil para com ele. Gentil. Ele poderia ter matado, poderia ter feito um monte de coisa, ele assim não o fez, porque ele foi tomado de um espírito de mansidão. E Deus lá na frente colocou Davi como o maior rei que a nação de Israel havia conhecido. Rei. A Bíblia fala de Abraão. Abraão teve um problema com Ló, que era seu sobrinho, e os pastores de Ló, os pastores de Abraão começaram a brigar entre eles, discutir entre água, poços de água, e Abraão chama Ló e fala assim: Ló, vem cá, você é meu sobrinho, você é um menino moço, você é novo, escolhe hoje para onde você quer ir. Escolhe, eu te dou a decisão de escolha. Se você achar esse melhor esse lado, eu vou para aquele, para que não haja briga entre nossos pastores, para que todos nós possamos caminhar juntos, todos nós possamos avançar juntos. Então você escolhe. Abraão agiu com mansidão para com ele. Mansidão.
E tantos outros da palavra do Senhor que agiram com mansidão. Abraão ali poderia ter exigido seus direitos. Eu sou Abraão, eu sou mais velho que você, eu tenho mais idade que você, a escolha é minha. Ele abriu mão da escolha, fala: escolha primeiro você. Quer ir para as campinas? Eu vou para as montanhas. Quer ir para as montanhas? Eu vou para as campinas, porque você tem muito gado, eu tenho muito gado. O gado não dá para ficar mais junto, porque são muitos. Então você vai para um lado, eu vou para o outro. Somos irmãos, somos parceiros, somos famílias, estamos juntos, estamos na bênção. Mas qual campo você quer? Ló escolheu o melhor, Abraão ficou com o pior, mas ele não retrucou. E lá na frente, quando Ló passa por um problema e precisa de Abraão, Abraão imediatamente vai socorrer o seu sobrinho, porque ele era tomado de um espírito de mansidão. A mansidão, amados, é algo maravilhoso. Abra a palavra de Deus. 1 Pedro, vamos voltar para Pedro. 1 Pedro 3. Primeira epístola de Pedro, querido Pedro, capítulo 3. Eu vou ler o verso 4, 15 e 16, ok? 3, 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Seja o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, um espírito manso. Verso 15 e verso 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, respondendo com mansidão e temor. O verso 16 fala de outros falar mal da pessoa. No 15 fala para santificar a Cristo. No coração, preparado para responder, mas responder com mansidão. Já deu respostas duras, truculentas? Aquelas respostas que nunca apareceu que você foi formado nas melhores universidades da vida espiritual, mas talvez tenha se formado nas estrebarias. Não pode? É o espírito manso. Responder com mansidão. Abra ainda a palavra do Senhor, Efésios 4, 2. Efésios capítulo 4, versículo 2. Estamos lendo alguns textos, são muitos que eu tenho, mas estou só selecionando alguns devido ao tempo, de manhã é mais curto. 4, 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Verso 1, olha 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que for chamado, com toda mansidão. Andar do modo digno da vocação que fomos chamados, andar com toda mansidão. Você anda em mansidão, Colossenses 3, verso 11. Colossenses 3, 11. No qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão ou nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, 11. Cristo é tudo em todos. Aí vem o verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Deus, Cristo, é tudo em todos. Então, tendo tudo em todos, verso 12, você se reveste como eleito de Deus, de mansidão. O verso 13, suportam uns aos outros. 14, o amor está acima. 15, a paz de Cristo, e por aí vai. 17, faz tudo em nome do Senhor. Então você trata as pessoas com mansidão, que está envolto a expressão gentileza, ser gentil. Mais um texto, Tito,
Tito, abra lá em Tito, depois de Timóteo, Tito 3:2. Eu vou ler 1 e 2, tá ok? Para entender melhor, 1 e 2. Tito, achou, amém? 3, 1 e 2. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de cortesia, toda cortesia para com todos os homens, dando provas de toda cortesia. O cristão é alguém polido. O cristão é alguém que sabe dar prova de cortesia. Amém ou não amém? O cristão é gentil, porque ele foi trabalhado, restaurado, lapidado pelo poder de Deus na sua vida. E alguém pergunta, mas como isso pode? Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi pastor há muito tempo da Catedral de Westminster, ele dizia, como isso pode? Matando o eu. Mata o teu eu, e tudo isso será possível. Quando o nosso eu está morto, e nós buscamos a semelhança de Cristo, ter os mesmos sentimentos dele, e sermos bênçãos na vida das pessoas em nome de Jesus. Seja gentil, dando provas, diz aqui a palavra do Senhor, dando provas de toda cortesia. Verso 3. Pois nós também outrora éramos nécios, nécio quer dizer ignorante, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o teu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas fala sobre misericórdia, a salvação, a justificação e por aí vai. Então, antes nós éramos ignorantes, antes nós éramos nécios, antes nós éramos tudo isso que a Bíblia fala, mas quando a graça de Deus se manifestou, sua vida mudou. Agora você é gentil. Você é um cristão gentil? Há cortesias na sua vida para com as pessoas? Ou você só exige o seu direito? Ou você cumpre com os seus deveres? Quando o eu está à frente, a desgraça, que a ausência da graça, ela é instaurada. Mas quando Deus está à frente, a graça se manifesta em nome de Jesus. Agora, só o Espírito Santo pode fazê-lo na vida de alguém. Por isso Paulo fala aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, qual é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor com hinos e cantos espirituais, ou seja, você está cheio da plenitude do Senhor, o poder de Deus está sobre a sua vida e você é um abençoador. Mansidão. Você é um eleito de Deus, tem que ter mansidão. Disciplinar com mansidão, aprender com mansidão. Que está ligado, evidentemente, à paciência. Está ensinando alguém algo, como eu dei o exemplo aqui, oficial ensinando os recrutas, os soldados, que não está aprendendo, está difícil, mas ele vai com mansidão para treiná-los, deixá-los ao ponto necessário. Vai domar um animal que ali é selvagem, mas vai com mansidão para domá-lo do seu jeito. Se ele for com pancada, com burdoada, até em animais hoje fala da doma inteligência, a doma inteligente. Não é burdoada, não é pancada, você ganha as coisas, mas com gesto de gentileza, conquistando. Aí, quando conquistou, você torna responsável por aquele que conquistou, como diz aquele filme e o livro, O Pequeno Príncipe. Amém, irmãos? Mansidão é fruto do Espírito Santo de Deus. Sejamos cristãos tomados de um espírito de mansidão.
e assim abençoaremos muitas pessoas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Faça uma oração diante daquilo que você ouviu. Converse com Deus. A pessoa tomada de um espírito de mansidão é aquela pessoa que a graça de Deus se manifestou nela. É aquela pessoa que ela vive sempre satisfeita. É aquela pessoa que sabe se sentir contente. Ela está sempre satisfeita, porque a graça de Deus está sobre ela. Nada lhe rouba alegria, contentamento e o privilégio de ser bênção na vida de todos. Que a mansidão possa fazer parte da sua vida, e ela é fruto do Espírito Santo de Deus. Pai querido e amado Senhor, obrigado a Deus por esta palavra. Obrigado a Deus porque nestes domingos pela manhã temos estudado sobre o fruto do Espírito Santo. Cada domingo, ó Deus, é uma parcela, um gomo deste fruto, onde eu creio que o Senhor, pela Tua graça, tem nos instruído, tem falado ao nosso coração. Pai, que possamos vivenciar, praticar tudo isso em nome de Jesus. Pai, que esses frutos, esses gomos do fruto, os gomos possam se manifestar em todas as nossas vidas. Possamos praticá-los e honrar o Senhor através deles em nome de Jesus. Prepara-nos, ó Deus, para o culto da noite, onde entraremos na série de mensagens sobre família. Que famílias e lares inteiros sejam abençoados nessa noite. Que a noite seja uma noite marcante, poderosa, ungida, onde a graça do Senhor possa se manifestar. E a palavra anunciada e pregada, que o Senhor há de nos confiar, possa penetrar nos corações, nas mentes, nas almas. Quem sabe nesta noite grandes restaurações podem começar a acontecer aqui, Senhor. Grandes acertos diante do Senhor. Grandes vidas transformadas. Casais que talvez andam em discórdia, famílias a ponto do divórcio, da separação, nesta noite possam rever tudo isso, se acertarem perante o Teu altar e restaurar a vida conjugal, familiar, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque grandes restaurações têm acontecido aqui, grandes coisas têm acontecido para a glória do Teu nome. Louvado seja o Senhor que nos dá, nos permite, nos concede momentos deliciosos como estes que passamos aqui, Senhor. Abençoa os nossos jovens, adolescentes, crianças que estão nas suas salas de aula nesta manhã, naquilo que estão ouvindo, estão aprendendo, assimilando, que possam praticar também. Derrama a graça do Senhor sobre esta igreja, sobre este Teu povo. Obrigado pelos nossos visitantes, obrigado, que sintam sempre a Tua doce e maravilhosa presença, e que a mansidão faça parte de todos nós, em nome e para a glória, para a honra do santo nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do divino Espírito Santo, repouse sobre os amados, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Dá um abraço ao seu lado, eu vou à porta cumprimentá-los. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Abracemos uns aos outros.